Você certamente já ouviu alguém dizer: "Nossa, aquela pessoa tem o ego lá nas alturas." O ego muitas vezes é visto como algo negativo, como se fosse sinônimo de arrogância ou vaidade. Mas será que o ego é realmente algo ruim? Bom, na visão de Jung, o ego tem um papel bem mais profundo e essencial na nossa vida do que apenas inflar o orgulho. Vamos entender o que é de fato o ego e por que ele é tão importante para a nossa psique. Jung define o ego como o centro da consciência, sendo o ego responsável por mediar a nossa experiência de percepção, vontade e ação. O ego ocupa o centro do que Jung chama de personalidade empírica, que é a nossa personalidade tal como a conhecemos e vivenciamos. Sua principal função é refletir os conteúdos psíquicos como um espelho, tornando então esses conteúdos psíquicos conscientes. Essa relação entre ego e conteúdo é o que permite que pensamentos, sentimentos e percepções sejam capturados pela consciência. Como ele mesmo diz, ele forma, por assim dizer, o centro do campo da consciência. E na medida em que isso compreende o empírico personalidade, o ego é o sujeito de todos os atos pessoais de consciência. Então, a consciência é um campo mais amplo do que o ego, abarcando tanto o que sabemos quanto o que está inconsciente. O inconsciente, por sua vez, inclui a vasta maioria dos conteúdos psíquicos, que estão fora da consciência, e apenas alguns são captados pelo ego. O ego, portanto, filtra e retém aquilo que será trazido à tona, ou seja, aquilo que irá aparecer na nossa consciência, além de poder reprimir conteúdos que a gente considera intoleráveis, ou seja, aquilo que a gente renega. A consciência pode existir separada de seus conteúdos, embora essa separação seja rara na prática. Apenas adeptos espirituais avançados parecem ser capazes de fazer essa distinção de maneira convincente. É realmente um sábio aquele que pode separar a consciência de seus conteúdos e mantê-los separados, cuja consciência não é definida por identificações como pensamentos e imagens selecionados. Mas em relação ao desenvolvimento da consciência, acrescenta-se conteúdos específicos, por exemplo, imagens, memórias, que se organizam em torno desse ego. Mas o ego ele não se limita a essas aquisições. O ego é um ponto central de percepção e é inato, desde o nascimento, que dá continuidade à nossa experiência, mesmo sendo difícil defini-lo como uma coisa concreta. Jung descreve esse ego como o centro de nossa consciência. É ele que organiza tudo o que pensamos e sentimos, dando prioridade a nossas ações e decisões. É como se o executivo da mente decidindo o que vamos fazer e mobilizando a energia necessária para isso. Como, por exemplo, se você decidir ir ao correio, é o seu ego que toma essa decisão e te direciona até lá. E apesar de muita gente associar o ego ao egoísmo, ele é, na verdade, neutro. Pode tanto te fazer agir de forma altruísta quanto narcisista. A função principal dele é nos individualizar, fazer de nós seres únicos e conscientes, de nós mesmos, diferentes dos outros e até dos animais. Ter um ego forte é importante, porque ele nos ajuda a focar e tomar decisões consistentes, integrando uma grande quantidade de informações. Se o ego é fraco, você acaba mais suscetível a impulsos, distrações e emoções descontroladas. E claro, o ego é constantemente influenciado pelo que acontece ao nosso redor. Assistir a um filme, por exemplo, pode mexer tanto com o nosso emocional, que acabamos tomando partido de um personagem e às vezes até refletindo isso em decisões na vida real. O ego também está ligado ao corpo. Mesmo que ele seja uma parte psíquica, a gente experimenta o corpo através dele, sentindo tudo de maneira consciente. Mas o ego não controla completamente nosso corpo. Embora existam casos, como no yoga, onde é possível desenvolver mais controle sobre processos fisiológicos, a influência do ego sobre o corpo tem seus limites. Em resumo, o ego é crucial para a nossa individualidade e nos dá o poder de escolha, o que é essencial para a nossa vida consciente. Ele se desenvolve com o tempo e interage tanto com o corpo quanto com o inconsciente, moldando quem somos ao longo da nossa vida. Então, sendo o ego, na visão de Jung, o centro da nossa consciência, ele define também o limite do que conseguimos acessar na psique. Embora o ego não seja a psique inteira, já que a psique inclui tanto o consciente quanto o inconsciente,
o ego é essencial para a nossa experiência consciente. Mas a psique em si tem um limite. E esse limite é onde o ego não consegue mais alcançar conteúdo do inconsciente ou estímulos externos. Jung usou a ideia filosófica do Ding an sich, coisa em si, para ilustrar essa parte da realidade, que não pode ser experienciada diretamente pelo ego. Isso demonstra que a psique e o ego não são infinitos. Nossa capacidade de percepção é limitada. Ele também descreve áreas cinzentas, chamadas de psicoides, onde o corpo e a psique se encontram, levantando questões sobre como o corpo e mente interagem, como a mente e o corpo influenciam um ao outro, onde um termina e o outro começa. O ego repousa tanto na consciência quanto no inconsciente, o que o torna suscetível à influência de ambas as partes, gerando complexos e traumas. Por fim, Jung destacou que o ego cresce a partir de choques com o ambiente. Conflitos, frustrações e desafios ajudam a moldar e fortalecer o ego. No entanto, se esses choques forem intensos demais, podem levar a traumas profundos, prejudicando o desenvolvimento saudável da psique. Um outro ponto importante é a teoria dos tipos psicológicos de Jung. Ela é essencial para entender como o ego se relaciona com o mundo. Ele identificou duas atitudes principais, introversão e extroversão, e 4 funções: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Essas características influenciam a forma como o ego se adapta e responde à realidade. Cada pessoa tem uma tendência inata para preferir uma dessas combinações de atitude e função, o que molda sua maneira de lidar com o mundo. Por exemplo, uma pessoa introvertida com função de pensamento pode preferir atividades solitárias e intelectuais, enquanto em situações sociais pode se sentir desconfortável. Se o ambiente externo valoriza uma característica diferente da sua, por exemplo, isso pode causar um conflito interno e grande estresse, já que a pessoa precisará se adaptar de maneira forçada. Essas diferenças de tipologia também geram muitos conflitos familiares e sociais. Muitas vezes, crianças que não compartilham o mesmo tipo de seus pais são forçados a adotar um comportamento que não lhes é natural, gerando rivalidade e incompreensão. Porém, Jung sugere que se essas diferenças forem reconhecidas e valorizadas, elas podem enriquecer a vida familiar e o grupo. A função mais desenvolvida no ego é a que mais ajuda a interagir com o mundo interno e externo, enquanto a função menos desenvolvida costuma causar dificuldades. Na maioria das vezes, usamos uma função extrovertida para lidar com o mundo externo e uma função introvertida para o mundo interno, garantindo um equilíbrio. Portanto, o ego é uma parte limitada do ser, não representando a totalidade da psique. Embora tenhamos a sensação de liberdade e controle, o ego é influenciado tanto por forças externas quanto internas, incluindo o inconsciente, limitando então nossa percepção e nosso livre-arbítrio. Obrigada por ficar até aqui. Até já!